quinta palestra do primeiro seminário sobre as fontes gregas, latinas e árabes das provas da existência de Deus. Agradeço os presentes, agradeço ainda mais o nosso palestrante de hoje, que é Renan Eduardo Stoll. Una rapida apresentação de Renan. Renan é doutor em filosofia pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul, bacharel em filosofia pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul, mestre bacharel em música também pela mesma universidade. Atualmente Renan é pós-doutorando na UFG. Renan é um especialista di filosofia antica e particolarmente do pensamento di Aristóteles. Hoje nos ajudará a entender as fontes da Quinta Via di Tommaso de Aquino, apresentando uma palestra cujo titolo é Teleologia na ordenação do todo, in Aristóteles. Então, deixo a palavra a Renan, que agradeço pela gentileza e pela disponibilidade. Come sempre, para aqueles que estão participando pela primeira vez, acompanhamos a palestra desligando o vídeo e o áudio. A palestra está sendo gravada e sarà disponibilizzata posteriormente no canal YouTube do NEAM. Ok? Então, deixo a palavra a Renan. Renan, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Maurício. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer ao professor Maurício pelo convite, também ao professor Bernardo pela organização desse evento, né? Bom, eu tenho realizado o estágio de pós-doutorado na UFG, como o professor Maurício mencionou, mas eu não tenho me dedicado, no momento, à teleologia aristotélica. Eu tenho me dedicado agora ao problema da unidade da ciência buscada na metafísica de Aristóteles. Mas a minha pesquisa em filosofia antiga começou há um tempo atrás, através da teleologia aristotélica. Então, foi muito bom para mim revisitar alguns desses tópicos que eu vou expor aqui hoje. Então, muito obrigado, Maurício, pelo convite, também professor Bernardo, novamente. Bom, como a ideia é que o seminário trate da teleologia aristotélica como uma possível fonte da Quinta Via de Tomás, eu acho que seria apropriado começar pela leitura da Quinta Via de Tomás de Aquino e depois passar às minhas considerações. Eu não vou oferecer uma interpretação da Quinta Via, mas apenas tentar mostrar algumas das coisas que o Tomás poderia ter tido em mente na Quinta Via com base nos textos do Aristóteles. Então, eu vou ler a Quinta Via. Eu não lembro agora exatamente de quem é a tradução, mas é a tradução que está na edição da Loyola, da Suma Teológica. A Quinta Via é tomada do governo das coisas. Com efeito, vemos que algumas coisas que carecem de conhecimento, como os corpos físicos, agem em vista de um fim, o que se manifesta pelo fato de que sempre, ou na maioria das vezes, agem da mesma maneira, a fim de alcançarem o que é ótimo. Fica claro que não é por acaso, mas em virtude de uma intenção que alcançam o fim. Ora, aquilo que não tem conhecimento não tende a um fim, a não ser dirigido por algo que conhece e que é inteligente, como a flecha pelo arqueiro. Logo, existe algo inteligente, pelo qual todas as coisas naturais são ordenadas ao fim, e a isso nós chamamos Deus. Bom, o Tomás aqui está usando a linguagem da causalidade final. E quando a gente fala de fim em Aristóteles, a gente precisa ter em mente as causas aristotélicas. Então, brevemente sobre a noção de causa, né? O substantivo aitia vem do adjetivo aitios, que significa responsável por, né? Então, a etiologia aristotélica trata da procura do que é responsável por algo, por uma propriedade, um estado e assim por diante. Para Aristóteles, conhecer a causa é uma das características fundamentais da ciência. Conhecer algo cientificamente é conhecer a causa desse algo. Só que para Aristóteles, a causa pode ser dita de vários modos, né? De 4 modos, na verdade. A gente pode falar de uma causa material, uma causa motora ou eficiente, uma causa final e uma causa formal. Então, se a gente pega o exemplo de uma estátua de mármore, né? Por exemplo, a causa material vai ser a matéria
de que a estátua é feita. Então, o mármore do qual a estátua foi feita é a causa material da estátua. Mas o mármore não explica como é que a estátua foi feita, né? A gente pode dizer que ela foi feita, por exemplo, com um buril, né? Então, a gente chega então à causa motora ou eficiente, que é aquela de onde partiu o movimento para a construção da estátua. E aqui, algumas pessoas dizem, por exemplo, que a causa motora da estátua pode ser aquela coisa com a qual se produziu a estátua, no caso, o buril, mas algumas pessoas também dizem que a causa motora pode ser aquele que transformou a matéria tendo em vista a forma. Nesse caso, seria o escultor, né? Depois a gente tem a causa final, que é o objetivo ou a finalidade que levou à criação da estátua. Então, a estátua pode ter sido feita, por exemplo, para homenagear alguém, com a finalidade de apreciação estética, de decoração e assim por diante. A causa final é o fim, né? É aquilo em vista de quê, diz o Aristóteles. Então, um outro exemplo, né? A saúde é causa do passeio, porque se a gente pergunta por que alguém está caminhando ou correndo, a pessoa pode responder que é para adquirir ou para conservar a saúde. Então, a causa final tem a ver com o em vista de que algo é feito ou é realizado. E por último, a gente tem a causa formal, que é aquilo que faz com que algo seja de tal tipo e não outra coisa. Então, por exemplo, a estátua de mármore feita com um buril pelo escultor para embelezar a praça, por exemplo, é um busto de Sócrates. Ela tem uma certa aparência com base na qual a gente reconhece ela como tal estátua e não outra estátua. Muitas vezes a causa formal é relacionada com o formato de algo, né? Ser redondo, ser quadrado, ser retangular, mas é um pouco mais do que isso, porque a causa formal tem relação com a essência de algo. Uma mesa, por exemplo, pode mudar de formato, ela pode deixar de ser quadrada e passar a ser redonda, mas ela não vai deixar de ser uma mesa por isso. Então, a forma tem a ver com aquilo que faz com que uma coisa seja o que ela é e não outra coisa. Então, por exemplo, eu estou olhando agora para a porta do quarto aqui onde eu estou. Se eu pergunto, né, o que é isso, eu não vou responder dizendo é madeira ou é metal, que aí eu estaria fazendo uma referência à matéria. Eu respondo a pergunta o que é, fazendo uma referência à porta. Eu digo isso é uma porta, né? Então eu faço uma referência à porta, à forma de porta, quando eu estou respondendo a esse tipo de questão. Bom, o que, de acordo com o próprio Aristóteles, o separa dos seus antecessores, e ele muitas vezes cita os atomistas e Empédocles, é que, além das explicações que nós chamaríamos de físico-químicas, né, dos fenômenos naturais, isso é o Pierre Pellegrin dizendo, além dessas explicações físico-químicas, é preciso investigar a razão última de certos fenômenos no fato de eles terem uma causa final. Como diz o Aristóteles lá no livro da Física, né, livro 2, capítulo 8, entre as coisas naturais há em vista de quê? Quando a gente pensa nas 4 causas aristotélicas, o que a gente precisa entender é que o Aristóteles oferece uma explicação teleológica do processo de algo, ou seja, uma explicação que faz referência também ao telos, ou ao fim do processo. E é justamente o texto de Física 2.8 que divide comentadores a respeito de um caso da teleologia aristotélica, né? Sobre se o Aristóteles, no exemplo que ele dá no texto, se ele está falando em nome próprio, ou se apenas estaria fazendo referência a uma tese dos pré-socráticos, por exemplo. A disputa, em poucas palavras, é saber se o Aristóteles estaria dizendo que chove por um objetivo, e esse objetivo seria fazer o trigo ou os grãos crescerem. Se eu aceito que a finalidade da chuva é fazer o trigo crescer, eu estou defendendo que Aristóteles acredita em uma finalidade ou causa final que é extrínseca às coisas, ou seja, a causa final de uma coisa é realizada fora dessa coisa. Mas eu poderia também defender que a finalidade ou causa final da chuva não é extrínseca ao processo de chover. E nesse caso eu estaria defendendo
o que a gente poderia chamar de uma teleologia imanente, ou seja, a causa final de algo não é extrínseca a esse algo. Bom, há quem defenda uma teleologia extrínseca ou cósmica, em última análise, e há quem defenda uma teleologia imanente, o que tem sido mais comum. Quer dizer, é mais comum defender que a causa final de uma coisa não é realizada fora dessa coisa, mas sim na realização completa dos processos imanentes à própria coisa. O ponto que eu queria explorar de modo assim, bastante introdutório aqui é que me parece que Tomás, em alguns momentos, leu o texto aristotélico pensando em uma teleologia cósmica e não exclusivamente imanente. E eu penso em fazer isso, essa exposição, em 3 pontos principais, ou em 3 níveis, né, principais. O primeiro deles é a consideração do texto de Física 2.8, né, livro 2, capítulo 8, onde a gente encontra o exemplo da chuva, que eu acabei de mencionar. Eu vou considerar brevemente como alguns comentadores e também o Tomás interpretam esse texto aristotélico, se de fato chove em vista de que o trigo cresça, por exemplo. E o segundo aspecto diz respeito à causalidade final do primeiro motor imóvel. Eu pretendo apresentar, de modo geral, em que consiste a interpretação tradicional que apresenta o primeiro motor imóvel como uma causa final do universo. E aí, por fim, né, o terceiro aspecto, eu vou considerar o trecho inicial do capítulo 10 do livro Lambda da Metafísica, onde Aristóteles parece discorrer sobre a ordenação de todas as coisas do universo, sobre como elas estariam ordenadas em relação a um princípio que é o primeiro motor imóvel, e sobretudo como Tomás parece ter lido esse texto. Então eu vou considerar em algumas partes da exposição o comentário de Tomás sobre o texto aristotélico. Então, começando com o texto de Física 2.8, eu vou ler a tradução do Lucas Angione, e eu vou substituir apenas a palavra concomitante pela palavra acidente, que é o modo mais tradicional de a gente ler o termo Simbebekov, né? O trecho começa em 198b16. Aristóteles diz assim: comporta dificuldade saber o que impediria a natureza de produzir não em vista de algo, nem porque é melhor, mas do modo como chove, não a fim de que o trigo cresça, mas por necessidade. De fato, é preciso que se resfrie aquilo que foi levado para cima, e é preciso que aquilo que se resfriou, tendo se tornado água, volte. Mas crescer o trigo, quando isso ocorre, sucede por acidente. Semelhantemente, se o trigo de alguém perece na eira, não é em vista disso que chove, para que pereça, mas isso sucede por acidente. Por conseguinte, o que impediria que também as partes na natureza se comportassem desse modo, por exemplo? Que por necessidade os dentes dianteiros se perfaçam agudos, adaptados para dividir, e os molares se perfaçam largos e úteis para aplainar o alimento, uma vez que não teriam vindo a ser em vista disso, mas antes assim teria coincidido. Semelhantemente, também para as demais partes, em todas nas quais se julga encontrar o em vista de algo. Assim, no domínio em que absolutamente tudo tivesse sucedido por acidente, como se tivesse vindo a ser em vista de algo, as coisas ter-se-iam conservado na medida em que se teriam constituído de maneira apropriada por espontaneidade, mas teriam perecido e pereceriam todas as coisas que não teriam vindo a ser desse modo, como Empédocles menciona os bovinos de face humana. Fim do trecho. Bom, essa aporia, ou essa dificuldade que o Aristóteles menciona, abriu caminho para 2 interpretações da teleologia aristotélica. A primeira delas tem o David Sedley como um dos principais defensores. O Sedley argumenta que a teleologia aristotélica é uma teleologia cósmica, de modo que todos os entes seriam em vista de e beneficiariam em todos os graus uma substância que é superior a eles e, em último grau, o primeiro motor imóvel, ou Deus aristotélico, né? Então, o mundo natural estaria organizado de forma a contribuir para o bem geral do ser humano e do universo. O Sedley sugere que no trecho de Física 2.8 que eu li, o Aristóteles estaria defendendo que chove em vista de que o trigo cresça. E que o trigo crescer, né,
é em vista de beneficiar um ser superior a ele e assim sucessivamente. A outra linha interpretativa é designada pelo Devin Henry como a da visão centrada no organismo, que eu chamei também de teleologia imanente, na qual o organismo individual é tratado como fim último, né, em vista do qual todas as suas características existem, de modo que toda causalidade final na biologia pode ser entendida exclusivamente da perspectiva do próprio organismo individual. Bom, um dos fundamentos para essa interpretação seria a visão de Aristóteles de que a natureza não faz nada em vão, mas faz sempre o melhor, dadas as possibilidades, e aquilo que é melhor tem relação com a sobrevivência e bem-estar do próprio organismo. Essa suposição também seria confirmada pelas obras biológicas do Aristóteles, onde ele afirma que os indivíduos possuem as características que possuem por elas serem boas para o indivíduo e não para contribuírem para o bem do universo como um todo. Bom, um dos trechos citados pelo Sedley para sustentar a sua visão da teleologia cósmica é o de Metafísica Lambda 10, onde Aristóteles considera a maneira em que o bom e o melhor estão contidos na natureza do todo. Eu vou considerar esse trecho na parte final da exposição. Mas a Gabriela Rossi, ela refuta essa visão do Sedley. Ela diz que quando Aristóteles introduz os dois modos de dizer o em vista de que, ele ressalta que as substâncias individuais elas são em vista do primeiro motor como um objetivo e não para benefício do primeiro motor imóvel. E que, portanto, não seria possível ler o trecho da física à luz do trecho presente no livro Lambda, da metafísica, por exemplo. Um outro argumento relevante da Rossi seria que a gente não deve esquecer o sentido de natureza usado por Aristóteles no livro da Física, né? No qual natureza é uma causa, um princípio interno de movimento e repouso dos entes naturais. E não diz respeito, né, portanto, ao sentido de natureza como o conjunto dos entes naturais e o seu funcionamento como um todo, como o Sedley parece entender natureza. Então, para Rossi, o Aristóteles não sugere que chove a fim de que o trigo cresça, mas que o trigo crescer ocorre por acidente, e que o acabamento ou a finalidade da chuva pode ser visto como intrínseco ao processo circular da própria chuva ou do chover, né? Só que além do trecho do capítulo 10 do livro Lambda da Metafísica, o Sedley usa mais um texto do Aristóteles para tentar defender essa teleologia cósmica. E é um trecho da Política. Política, livro 1, capítulo 8, que começa em 1256, B10. Eu vou ler, não é um trecho longo, eu vou ler a partir da tradução do Reeve, a tradução em inglês, eu traduzi do inglês para o português, para ler. Então, Aristóteles diz assim: animais que dão à luz descendentes vivos carregam em seus próprios corpos, por um certo período, o alimento para seus descendentes, a saber, a substância natural que chamamos de leite. Claramente, então, devemos supor também, no caso de coisas plenamente desenvolvidas, que as plantas são em vista dos animais e que os outros animais são em vista dos seres humanos, os domésticos tanto para usar como para comer, e a maioria, mas não todos os selvagens, para comida e outros tipos de apoio, para que deles possam ser obtidas roupas e outras ferramentas. Se então a natureza não faz nada incompleto ou em vão, deve ter feito todas essas coisas para o bem dos seres humanos. Bom, esse é um daqueles trechos que o pessoal que precisa lidar, né, se quiser defender uma teleologia imanente em Aristóteles. O Lucas Angione diz, por exemplo, que esse trecho deve ser lido em seu respectivo horizonte interpretativo, não junto com o texto da física, por exemplo. Eu acho que ele é um texto que pode sugerir certa teleologia centrada no bem humano, como sugere o Sedley, né?
E o Tomás, em algum momento, lendo o texto de Metafísica Lambda 10, parece entender o texto de Lambda nessa direção também. Mas eu vou deixar para falar sobre isso quando a gente chegar lá em Lambda 10. Eu vou mencionar agora um pouco do comentário do Tomás sobre esse trecho de Física 2.8. Justamente porque quando o Tomás vai comentar esse texto, ele menciona o exemplo que ele dá na quinta via, que é o da flecha e do arqueiro. Bom, para o Tomás, uma das intenções de Aristóteles, nesse trecho, né, em capítulo 8 da Física, é explicar que a natureza é uma causa que age em vista de algo ou em vista de um fim. E justamente como eu comentei, o que eu acho interessante no comentário de Tomás, e por isso que eu trouxe esse trecho, é o modo como ele parece ler o trecho e também pelo exemplo que ele dá, que aparece na quinta via. Eu vou ler a citação de Tomás. Ele, Aristóteles, né, diz, portanto, primeiro que é preciso destacar que a natureza está entre o número de causas que age em vista de algo. E isso é importante com referência ao problema da providência. Com efeito, as coisas que não conhecem o fim não tendem para o fim, a menos que sejam dirigidas por alguém que o conheça, como a flecha é dirigida pelo arqueiro. Mesmo exemplo da quinta via. Portanto, se a natureza age para um fim, é necessário que ela seja ordenada por alguém que seja inteligente. Esta é a obra da providência. É o fim da citação do Tomás. Eu acho muito interessante aqui a semelhança do exemplo da flecha do arqueiro, que é mencionado também na quinta via. O Tomás diz que quando o Aristóteles, na física, pergunta se a natureza age em vista de algo, ele faz duas coisas. Ele discorre, em primeiro lugar, sobre a opinião e o argumento dos que sustentam que a natureza não age em vista de algo, e, em seguida, ele refuta essa posição. E Tomás diz assim, bom, aqueles que sustentaram que a natureza não age em vista de um fim, tentaram confirmar isso, negando aquilo em que a natureza é mais claramente vista como agindo em vista de algo. E aí, uma outra citação de Tomás. Que o que mais fortemente demonstra que a natureza age em vista de algo é o fato de que na operação da natureza sempre se encontra que uma coisa venha a ser tão boa e tão adequada quanto ela pode ser. Assim, o pé é feito de uma certa maneira, por natureza, para que possa ser adequado para caminhar. Portanto, se ficar aquém dessa disposição natural, não será adequada para esse uso, e o mesmo se aplica a outros casos. Bom, então, os antecessores de Aristóteles estariam aparentemente sustentando que a natureza não age em vista de um fim, mas o que Aristóteles estaria dizendo é que não há nada que impeça que a natureza não haja em vista de algo, nem que ela faça o que é sempre melhor. Tomás diz que às vezes a gente descobre que de alguma operação da natureza resulta certa utilidade, e que, embora essa utilidade não seja o fim dessa operação natural, ela simplesmente calha de acontecer. Se eu entendo bem o ponto do Tomás, ele entende que o que Aristóteles diz é que chove não para que os grãos cresçam, mas que o processo da chuva resulta da necessidade da matéria. E o Tomás explica isso de modo bem mecânico, comentando Aristóteles. O Tomás diz assim: deve ser o caso que nas regiões mais baixas, por causa da proximidade do calor do Sol, os vapores são extraídos da água. E esses vapores, então, eles são transportados para cima, por causa do calor, e quando chegam ao ponto onde falta calor, essa água vaporizada congela. E quando esse congelamento é concluído, os vapores são transformados em água, então, quando a água é gerada, ela cai devido ao seu peso. E então, quando isso acontece, calha de o trigo ou de os grãos crescerem. E aí Tomás diz o seguinte, é a citação do Tomás. Ora, não chove para que os grãos cresçam. Com efeito, do mesmo modo, os grãos podem ser destruídos em algum lugar por causa da chuva, como quando os grãos são recolhidos na eira. E do mesmo modo, parece acontecer por acaso que os grãos cresçam acidentalmente quando a chuva cai. Aqui não é claro para mim
se Tomás está falando da posição do Aristóteles ou dos opositores de Aristóteles. Tenho a impressão que parece ser ele comentando a posição aristotélica, só que o Tomás comenta que nesse trecho, que foi o que eu li da Aporia, o Aristóteles estaria expondo a visão dos seus opositores, que a resposta do Aristóteles vem em seguida. É um pouco confuso para mim, eu acho que é uma dificuldade minha mesmo em entender o texto do Tomás, em que momento ele está expondo algo que ele acredita ser a posição do Aristóteles ou dos opositores do Aristóteles. E aí, logo em seguida, o Tomás diz que não parece haver nada que impeça que isso também seja verdadeiro no caso dos animais. Né? Os animais parecem estar dispostos em vista de algum fim. E aí, mais uma citação do Tomás. Por exemplo, pode-se dizer que, devido à necessidade da matéria, alguns dentes, isto é, os dentes da frente, calham de ser afiados e adequados para cortar alimentos, e os molares calham de ser largos e úteis para triturar alimentos. No entanto, a natureza não fez os dentes de tal e tal modo em vista dessas utilidades. Pelo contrário, depois de os dentes terem sido feitos por natureza de tal modo que se desenvolvem a partir da necessidade da matéria, é acidental que eles tenham adquirido tal forma. E uma vez que essa forma existe, essa utilidade se segue. E a mesma coisa pode ser dita de todas as outras partes que parecem ter alguma forma determinada em vista de algum fim. Então, aqui, aparentemente, na interpretação do Tomás, o Aristóteles estaria dizendo que essa utilidade, né, seja dos dentes da frente serem afiados e úteis para cortar, e os molares largos e úteis para triturar, que esse tipo de utilidade não é o fim dos dentes, mas é uma utilidade que se dá de maneira acidental. E aí, logo em seguida, o Tomás fala que os opositores do Aristóteles que usam esse argumento escolhem um exemplo inadequado para a aporia, porque, embora a chuva tenha uma causa necessária em relação à matéria, ela é, no entanto, ordenada a um fim. E esse fim seria a conservação das coisas geráveis e corruptíveis. Porque nas coisas inferiores, a mútua geração e corrupção teriam o propósito de preservar a existência perpétua de tais coisas. E aí o Tomás nota que o crescimento e a conservação das coisas que crescem ocorrem, na maioria dos casos, por causa da chuva, enquanto que a destruição dessas mesmas coisas por causa da chuva ocorre em pouquíssimos casos. Assim, ainda que a chuva não seja em vista da destruição dessas coisas, diz o Tomás, disso não se segue que ela não seja em vista de sua preservação e crescimento. Então, eu realmente tive dificuldade para entender a posição de Tomás, porque nesse ponto, por exemplo, ele parece deixar em aberto a possibilidade de que haja em Aristóteles uma teleologia que não seja puramente imanente, mas que a finalidade de algo possa ser, de certo modo, realizada fora desse algo. Bom, eu trouxe esse trecho de Física 2.8 porque eu achei realmente interessante o comentário do Tomás desse texto e porque eu queria abordar de modo bem geral essa teleologia mais elementar que parece haver em Aristóteles e as discussões que ela levanta a partir desse exemplo da chuva. O que eu vou fazer agora é entrar na discussão sobre o primeiro motor imóvel como causa final, mais especificamente naquela que é conhecida como a interpretação tradicional dessa discussão. Bom, de acordo com a Rita Salles e o Enrico Berti, a gente poderia rastrear a origem dessa interpretação tradicional em Teofrasto, que foi o discípulo direto de Aristóteles, mas que se deve, sobretudo, a Alexandre de Afrodísias, a primeira formulação mais rigorosa dessa interpretação. O Alexandre teria defendido que o primeiro céu se move circularmente, né? O primeiro céu é a esfera mais extrema do esquema astronômico aristotélico. É que o primeiro céu se move circularmente, porque ele tem em vista tornar-se uniforme com o primeiro motor imóvel, de modo que esse movimento circular seria para o céu, né, para o primeiro céu, a melhor maneira possível de imitar a imobilidade do primeiro motor imóvel.
Bom, o Bert e a Salles, né, vamos dizer que essa interpretação do Alexandre foi a mais influente até o século XIX, quando Schwegler e Zeller propuseram que a relação entre o primeiro motor imóvel e o mundo seria da mesma ordem da relação entre forma e matéria, na qual o primeiro motor imóvel moveria todas as outras coisas do mesmo modo que a forma move a matéria. Mas a Salles vai dizer, né, bom, essa concepção ainda caracterizaria uma causalidade de tipo final em relação ao primeiro motor imóvel. A posição do David Ross parece ser a mais moderada, né, e super influente também, sobretudo porque o Ross não contrapõe uma causalidade eficiente a uma causalidade final, mas sim que a causalidade final seja um tipo da causalidade, de causalidade eficiente, né? De modo que o primeiro motor imóvel seria a causa eficiente por ser uma causa final. Bom, o Bert diz que se deve a Ross a melhor formulação da interpretação tradicional. De Ross dedica, de fato, uma sessão inteira da introdução à edição do texto da metafísica ao estudo do que ele chama de a teologia de Aristóteles. Então, eu vou considerar brevemente em que consiste essa interpretação tradicional, né? O Ross diz que Aristóteles reconhece que uma relação causal física de movimento entre o que move e o que é movido implica contato mútuo entre as partes, né? Entre o que move e o que é movido. De modo que haveria uma reação daquele que é movido sobre aquele que o move. E isso poderia gerar certa dificuldade na compreensão sobre como o primeiro motor imóvel pode causar movimento sem que ele seja movido, né, por aquilo que ele move também. E aí o Ross diz assim, bom, essa dificuldade não surge porque o primeiro motor imóvel causa movimento sendo um objeto de desejo. Portanto, o modo de causar movimento não seria físico. O ponto é que o contato entre o primeiro motor imóvel e aquilo que ele move não caracterizaria um contato físico. Essa relação de contato ou de toque, né, entre as partes deve ser entendida, diz o Ross, em sentido metafórico, né, de modo que o primeiro motor tocaria aquilo que ele move sem que ele seja tocado por aquilo que é movido. O Aristóteles parece usar essa mesma linguagem em Geração e Corrupção, livro 1, capítulo 6, onde ele oferece como exemplo o fato de que a gente diz assim que uma pessoa que nos magoa, nos toca, tem que nós toquemos essa pessoa. Bom, o Ross vai dizer que há controvérsia sobre se Deus, para Aristóteles, seria unicamente uma causa final ou se poderia ser também concebido como uma causa eficiente, mas que a suposição entre esses tipos de causalidade não é adequada. A expressão causa eficiente ou causa motora é a tradução para a expressão grega arché tes kinesios, né? Princípio de movimento, da qual a causalidade final é um tipo. E Ross diz que não pode haver dúvida de que o primeiro motor imóvel seja um princípio de movimento. A questão é saber como é que opera esse princípio de movimento. E ele levanta duas alternativas. Bom, para a causa do movimento, né? Ela pode ser um fim visado, ou o que ele chama de uma força operando a tergo, né? Pode ser uma força física ou um ato de vontade, como se fosse uma força mental. Ele diz assim que, de acordo com Aristóteles, a causalidade do primeiro motor imóvel não seria uma força física nem uma força mental, quer dizer, não pode ser uma força operando a tergo. A primeira razão para isso seria o fato de que a descrição de Deus causando o movimento como um objeto de desejo, descartaria que a causalidade fosse uma força mental, por exemplo. Há um trecho de Metafísica Lambda 7 que eu queria considerar agora, porque ele é importante para essa discussão do primeiro motor imóvel como objeto de desejo. Né? O trecho começa em
1072 a 26. A tradução que eu vou ler é a tradução que eu fiz a partir da tradução do Lindsay Judson, com pouquíssimas modificações. Aristóteles diz assim: é assim que os objetos do desejo e do pensamento causam movimento. Eles causam movimento sem serem movidos. Os objetos primeiros desses são os mesmos. Com efeito, o que parece ser bom é um objeto do apetite, enquanto aquilo que é bom é o objeto primeiro do desejo. E é antes que desejamos algo porque parece ser bom, do que parece bom porque o desejamos. Pois o pensamento é um princípio, e o pensamento é movido pelo objeto do pensamento. E uma das duas colunas de opostos é em si um objeto do pensamento, e nessa coluna a substância é primeira, e da substância, aquela que é simples e existe em atividade é primeira. Ser um e ser simples não são a mesma coisa, pois um significa uma medida, enquanto simples significa como uma coisa é. No entanto, tanto o bem como aquilo que é em si mesmo um objeto de escolha estão na mesma coluna, e a primeira coisa é sempre melhor ou análoga ao melhor. Fim da citação. Bom, nesse trecho, o objeto de desejo aí é identificado com um objeto de conhecimento, de modo que esse objeto de conhecimento também seria algo que move, sem ser ele próprio movido. O Ross considera que o ponto não deve ser entendido no sentido de que esse objeto de conhecimento, enquanto tal, seja o causador do movimento no espaço, mas o Aristóteles está considerando aqui aquelas colunas de termos positivos e negativos, nas quais a totalidade de coisas existentes pode ser arranjada. O termo que traduz coluna aqui é sistoikia, né? Que pode ser meio enganador em Aristóteles. O Ross, no comentário da Metafísica, observa que o uso original do termo sistoikia dizia respeito a uma linha de soldados ou a cantores de um coro, mas que passou a designar uma lista de termos cognatos. O Aristóteles usa essa expressão das colunas ou da série de termos opostos para fazer referência à doutrina pitagórica, mas ele parece fazer uso próprio também dessas colunas. O ponto fundamental no uso aristotélico é que a coluna dos termos positivos diz respeito a coisas como ser, unidade, substância, e a lista dos termos negativos inclui coisas como não ser, pluralidade, não substância. E a coluna negativa, ela não é conhecida por si, mas como negação dos termos positivos. O André Lacks observa que é só em metafísica lambda 7 que essas colunas de termos opostos são consideradas a partir do aspecto da inteligibilidade, o que evidenciaria uma certa perspectiva platônica na posição do Aristóteles. Então, a série de termos positivos seria a única inteligível em si, e a série negativa seria inteligível apenas em relação a positivo. Bom, entre os termos que constituem essa lista positiva, o Aristóteles diz que a substância é o item primeiro, e que no âmbito da substância é primeira aquela que é simples e em atualidade, o que é uma clara referência aqui ao primeiro motor imóvel. Todos os comentadores, pelo menos os que eu encontrei até agora, concordam em relação a isso. E essa substância primeira conteria em si algumas características fundamentais. Ela é o primeiro objeto de conhecimento, a coisa mais inteligível e a coisa mais desejável. Então, o movimento de todo o universo seria decorrente do desejo pelo conhecimento dessa substância primeira. Então, o primeiro motor imóvel aristotélico causaria movimento, na verdade, como um fim visado, a primeira opção mencionada pelo Ross. Né? Esse tipo de causalidade, ele parece pressupor, né, no entanto, que aquelas coisas que são em vista do primeiro motor imóvel sejam dotadas de alma, no intuito, né, de que ele seja concebido como um fim visado, como um objeto de desejo e amor. O primeiro céu, que é a esfera celeste mais externa no esquema aristotélico,
deve, então, ser algo animado, isso que é a primeira coisa movida pelo primeiro motor imóvel. Isso não parece ser um problema. O Ross constata que não apenas o primeiro céu, mas também os planetas, o Sol e a Lua são concebidos, na visão do Aristóteles, como possuindo uma alma. E Aristóteles também, em Geração dos Animais, se não me engano, considera que todas as coisas, de certo modo, estão repletas de alma. Há autores que discordam disso, como o Enrico Berti, nos últimos textos dele, ele mudou de posição e ele parece defender que os astros e o céu não são dotados de alma, na verdade. Bom, o esquema causal, então, das esferas celestes parece funcionar de tal modo que a esfera mais extrema transmite o movimento para as esferas que são interiores nesse esquema e assim sucessivamente. Então, primeiro o motor imóvel move a esfera mais externa, causando diretamente o movimento dela e indiretamente o movimento de todas as outras esferas. E toda essa sucessão causal seria responsável de algum modo pelo movimento e pela mudança sublunar. A cadeia causal tem origem, em última análise, com o primeiro motor imóvel, que põe em movimento as esferas, que por sua vez são responsáveis pelo movimento dos corpos celestes. E aí, dentre os corpos celestes, né, o Sol parece exercer um papel fundamental na mudança sublunar. Porque, além de ditar o ritmo dos dias e das noites, ele é crucial para o processo de geração e corrupção. Como a gente lê lá em Geração e Corrupção, livro 2, capítulo 10, o movimento do Sol ao longo da eclíptica é responsável pelo vir a ser ininterrupto do mundo sublunar. Ele causa geração quando ele está próximo de um local particular e causa corrupção ou decaimento à medida que ele se afasta. Então, a interpretação que concebe o primeiro motor imóvel como causa final precisa dar conta, assim, do modo como as coisas são em vista dele. Dado que Aristóteles reconhece que as esferas, ou pelo menos parece reconhecer, que as esferas celestes, os astros, em certo sentido, todas as coisas possuem alma, o movimento delas seria em vista do primeiro motor imóvel. A questão é saber como é que isso de fato ocorre. Bom, a gente observa pelo texto de Metafísica Lambda 7 que Aristóteles usa os termos desejo e amor, né, para explicar que o primeiro motor imóvel produz movimento sendo objeto de desejo e de amor. Quem defende a interpretação tradicional precisa sustentar que Aristóteles não está usando essa linguagem em sentido metafórico, mas que ele quer dizer que as coisas como as esferas celestes, sendo dotadas de alma, né, seriam capazes de fato, desejar e amar o primeiro motor imóvel. Então, com isso, o desejo e o amor devem ser entendidos no sentido de que as coisas animadas visam realizar, da maneira que seja possível, um modo de ser pleno e perfeito do qual esse Deus desfruta. Então, os movimentos físicos seriam resultantes, portanto, desse desejo que as coisas animadas possuem, de que suas vidas se aproximem ao máximo da vida do primeiro motor imóvel, cuja atividade eterna consiste em puro pensamento. As esferas celestes, então, imitariam essa atividade do primeiro motor imóvel através do movimento que o Aristóteles considera perfeito, que é o movimento circular. Se não me engano, ele diz isso em Física, livro 8, capítulo 9. Né? As substâncias sensíveis corruptíveis, por outro lado, tenderiam a imitar o primeiro motor imóvel através da reprodução perpétua de sua espécie, o que permitiria a elas tomar parte no que é divino e eterno. E há um trecho do De Anima em que Aristóteles sugere isso. De Anima, livro 2, capítulo 4, o trecho começa em 415 a 26. Eu vou ler, não é um trecho longo. Né? São funções suas, está falando dos seres vivos aqui, a reprodução e a assimilação dos alimentos. É que essa é a função mais natural para os seres vivos perfeitos, os não mutilados nem de geração espontânea, produzir um outro da mesma qualidade que a sua.
o animal, um animal, a planta, uma planta. Isto para que possam participar do eterno e do divino do modo que for possível. Todas as coisas aspiram a isso, e tudo quanto fazem de acordo com a natureza, fazem tendo em vista isso. E porque não podem participar do eterno e do divino de modo ininterrupto, porque nenhum ente perecível pode permanecer o mesmo e um em número, cada um toma parte na medida do possível, uns mais, outros menos. Mas o ser que permanece não é o mesmo, mas semelhante a ele. E eles são um, não em número, mas em espécie. Então, o Aristóteles aqui está dizendo claramente, né, que a função mais natural para os seres vivos é produzir um outro da mesma qualidade que a sua, o animal um animal, a planta uma planta. E isso é feito para que essas coisas possam participar do eterno e do divino do modo que lhes for possível, né? E aí é interessante que ele diz: todas as coisas aspiram a isso, e tudo quanto fazem de acordo com a natureza, fazem tendo em vista isso. Bom, eu vou passar agora para a parte final da exposição, que é o trecho do capítulo 10 do livro Lambda da Metafísica. Eu vou considerar, para esse trecho, o comentário de Tomás de Aquino. É o trecho inicial do capítulo 10 do livro Lambda, que começa em 10:7,5 a 11. Para isso, eu vou ler a tradução do Lucas Angione do texto. Então, o Aristóteles diz o seguinte: devemos examinar de que modo a natureza do todo possui aquilo que é bom e excelente, como algo separado, isolado em si mesmo, ou como sua ordenação, ou de ambos os modos, como um exército. De fato, o bem deste está na ordenação e é o general, e de preferência é este último, pois não é ele que se dá devido à ordenação, mas esta é que se dá devido a ele. Aí Aristóteles continua: tudo está coordenado, as coisas que nadam, as que voam, as plantas, de certo modo, mas não de modo semelhante. Não é verdade que elas comportam-se de tal modo que uma não tem nenhuma relação com a outra, mas ao contrário, há relação, pois tudo está coordenado em volta de uma única coisa, como em uma casa, os homens livres têm muito pouca permissão para fazer qualquer coisa ao acaso, pois ao contrário, todas as coisas, ou a maioria delas, estão ordenadas. Mas aos escravos e animais cabe muito pouco do que é relacionado ao comum, e o que predomina é fazer qualquer coisa ao acaso. De fato, a natureza de cada um deles é um princípio desse tipo. Quero dizer, necessariamente, todas as coisas dirigem-se ao menos para sua dissolução, e há outras coisas das quais todas participam em relação ao todo. Esse é o trecho aqui, o trecho inicial do capítulo 10 do livro Lambda. Vou considerar, então, o comentário do Tomás, desse trecho inicial, porque eu acho realmente bem interessante em relação ao que ele pode ter em mente com relação à quinta via também. Bom, de acordo com o Tomás, depois de mostrar que o primeiro motor imóvel é uma inteligência e é algo inteligível, o que o Aristóteles faria agora, em Lambda 10, seria investigar como o primeiro motor imóvel é um bem e um objeto de desejo. E Tomás aqui parece ter em mente o capítulo 7 do livro Lambda, que eu acabei de considerar também. Ele afirma que o Aristóteles levanta essa questão no início de Lambda 10, né, sobre de que modo a natureza do todo possui o bom e o melhor, ou o bom, o bem e o excelente, né? O Aristóteles estaria levantando essa questão por causa da afirmação dele de que o primeiro motor imóvel causa movimento como algo bom e desejável. E Tomás diz, bom, um fim pode ser extrínseco à coisa que lhe está ordenada, como quando nós dizemos que um lugar é o fim de algo que é movido localmente, mas um fim pode ser também intrínseco, quando a forma é o fim do processo de geração ou de alteração.
E uma forma que já está adquirida é uma espécie de bem intrínseco da coisa cuja forma ela possui. E aí Tomás diz assim: a forma de qualquer todo que é um através da disposição das suas partes é a ordem desse todo. Portanto, segue-se que ela, a forma, é um bem desse todo. Então, o que Aristóteles faz é perguntar se a natureza de todo o universo tem o seu bem e o seu bem supremo como algo separado e por si, ou se ele consiste na ordenação das suas partes, né? Da maneira em que o bem de qualquer ser natural consiste em alcançar a sua forma própria. E a resposta do Aristóteles, de acordo com Tomás, é que a natureza de todo o universo tem o seu bem e o seu fim dos dois modos. Há um bem que é separado, que é o primeiro motor imóvel, do qual tanto o céu quanto o todo da natureza dependem como seu fim ou bem desejado. E que fica explícito que para o Tomás o primeiro motor imóvel é um bem desejável pelo céu e por todas as coisas sublunares, né? Mas há também um bem que é intrínseco às partes ou à ordem do universo. Porque, dado que todas as coisas que possuem um fim devem concordar na sua ordenação para esse fim, é preciso que haja que alguma ordem seja encontrada nas partes desse universo. Então, o universo teria, assim, um bem separado e um bem na ordem das partes que o constituem. E Tomás pega justamente o exemplo aristotélico do trecho para esclarecer o comentário. O bem do exército pode ser encontrado tanto na própria ordem do exército quanto no comandante que está encarregado desse exército. Só que o bem do exército estaria em grau mais alto no comandante, porque, de acordo com o Tomás, a bondade de um fim teria precedência sobre as coisas que existem em vista desse fim. Então, desse modo, seguindo o exemplo aristotélico, a ordem do exército existiria para o propósito de alcançar o bem do seu comandante, que seria a sua vontade de alcançar a vitória. Isso é o Tomás dizendo. E o oposto disso não seria verdadeiro, quer dizer, o bem do comandante existe em vista do bem da ordem. Isso não seria verdadeiro. E aí o Tomás fala algo que eu acho bem interessante a respeito desse trecho de Lambda 10, a citação do Tomás agora. E dado que o caráter formal das coisas que existem em vista de um fim é derivado desse fim, é, portanto, necessário não apenas que o bem do exército exista em vista do comandante, mas também que a ordem do exército dependa do comandante, já que sua ordem existe em vista do comandante. Então, para o Tomás, essa seria uma maneira pela qual o bem separado do universo é um bem maior que o bem da ordem encontrada no universo, né? E ele continua com a citação agora do Tomás, né? Pois toda a ordem do universo existe em vista do primeiro motor imóvel, na medida em que as coisas contidas na mente e vontade do primeiro motor imóvel são realizadas no universo ordenado. Portanto, toda a ordem do universo deve depender do primeiro motor imóvel. E aí, em seguida, o que Tomás faz é comentar o trecho em que ele afirma que Aristóteles estaria esclarecendo as maneiras pelas quais as partes do universo contribuem para a sua ordem. De acordo com o Tomás, né, o Aristóteles diz que todas as coisas estão ordenadas de alguma maneira, mas nem todas estão ordenadas do mesmo modo. Só que ainda que elas não estejam ordenadas do mesmo modo, elas estão dispostas de uma maneira a possuir algum tipo de conexão entre elas. E aqui onde eu usei conexão, o Tomás usa o termo afinidade. Então, ainda que as coisas não estejam ordenadas do mesmo modo, elas possuem alguma afinidade ou relação entre elas. E aí o Tomás diz assim, citação do Tomás de novo. Pois as plantas existem em vista dos animais, e animais em vista dos seres humanos. Que todas as coisas estejam relacionadas entre si é evidente a partir do fato de que todas estão conectadas
entre si para um fim. Então, a gente consegue perceber a semelhança desse trecho de Tomás com aquele trecho da Política de Aristóteles, né? Eu tenho a impressão de que em momentos como esse, o Tomás parece estar sugerindo que o fim de certas coisas pode encontrar sua realização fora da própria coisa. E se isso for assim, né, talvez ele esteja indo na mesma linha interpretativa do Sedley, por exemplo, que defende uma teleologia centrada no bem humano e, em última análise, no bem do primeiro motor imóvel, né? E o Tomás tenta explicar como as coisas não estariam ordenadas do mesmo modo, seguindo a linha do raciocínio do Aristóteles, né? Em uma casa ordenada, por exemplo, seriam encontradas, de acordo com Tomás, diferentes categorias ou classificações de membros. Então, por exemplo, sob o chefe da família, existiria uma primeira categoria que seria a dos filhos. E aí depois a categoria dos escravos, e aí depois ainda a dos animais domésticos. Isso, só para deixar bem claro, é o Tomás comentando o Aristóteles, né? E o Aristóteles estaria dizendo que essas diferentes categorias têm uma relação diferente com a ordem do agregado familiar ou da casa, que é imposta pelo chefe da família. E não seria próprio que os filhos agissem de maneira aleatória e desordenada, ao contrário dos escravos e dos animais domésticos. Porque os escravos e os animais domésticos, Jesus Tomás, participam em um grau menor na ordem que existe para o bem comum do agregado familiar, da casa. E segundo Tomás, no caso dos escravos e dos animais domésticos, nós encontraríamos coisas que são aleatórias e desordenadas, e isso seria assim porque eles, os escravos dos animais domésticos, teriam pouca afinidade com o governante da casa, que é quem visa o bem comum da casa. E aí, na sequência, o Tomás vai dizer que algo que é muito interessante sobre a maneira como ele está lendo o texto do Aristóteles. Ele diz que a ordem da família é imposta pela lei e pelo preceito do chefe de família. E esse chefe de família é o princípio de cada uma das coisas que estão ordenadas na família. De maneira semelhante, diz o Tomás, agora eu vou ler a citação, a natureza das coisas físicas é o princípio pelo qual cada uma delas realiza a atividade que lhe é própria na ordem do universo. Com efeito, assim como qualquer membro do agregado familiar está disposto de modo a agir por preceito do chefe de família, da mesma forma, qualquer ser natural está disposto por sua própria natureza. E aí vem um trecho que me parece fundamental para o modo como Tomás leu Aristóteles, sobre como se dá essa natureza própria dos seres naturais na ordenação do todo. Eu vou ler a citação do Tomás. Ora, a natureza de cada coisa é um tipo de inclinação implantada nela pelo primeiro motor imóvel, que a dirige para o seu fim próprio. E a partir disso, fica claro que os seres naturais agem em vista de um fim, mesmo que eles não conheçam esse fim, porque adquirem a inclinação para o seu fim a partir da primeira inteligência. É o Tomás comentando o texto do Aristóteles. Então, a natureza dos seres naturais é implantada neles pelo primeiro motor imóvel, de modo que elas possam agir em vista do fim que lhes é próprio, mesmo que não conheçam esse fim. E a inclinação que eles possuem para o fim que lhes é próprio, né, provém dessa inteligência primeira, que é o primeiro motor imóvel. Bom, o Tomás ainda vai dizer que há certas coisas que são de tal modo que todas as suas atividades participam do todo, ou seja, são dirigidas ao bem comum do todo. E que isso é encontrado naquelas coisas que não contêm nada contrário às suas naturezas, nem qualquer elemento do acaso, mas nas quais tudo sempre procede de acordo com a ordem correta. Quer dizer, ele tem em mente aqui as substâncias sensíveis eternas, como os astros.
Essas seriam, né, as coisas que nunca falham em sua atividade natural própria e que, portanto, têm todas as suas atividades contribuindo para o todo. Diferentemente, por exemplo, daquelas coisas que às vezes falham na sua atividade natural própria e não contribuem para o todo. E aqui seria o caso de Tomás dos corpos inferiores, e ele inclui aqui, ao que parece, os seres humanos também. Então, a resposta do Aristóteles seria a de que a ordem requer duas coisas: uma distinção entre as coisas ordenadas e a contribuição das coisas distintas para o todo. E com relação à contribuição das coisas distintas para o todo, o Tomás vai dizer que a ordem é encontrada em algumas coisas, e essas são as coisas que são as mais altas e mais próximas do primeiro motor imóvel, como as substâncias separadas e os corpos celestes, nas quais não haveria, então, qualquer elemento do acaso ou qualquer coisa contrária às suas naturezas. Mas haveria falta de ordem em algumas coisas, que são os corpos inferiores, que são sujeitos ao acaso e a coisas contrárias às suas naturezas. Isso seria, assim, devido à distância dessas coisas em relação ao primeiro princípio, o primeiro motor imóvel, que é sempre o mesmo. Eu não trouxe aqui, mas há passagens no texto chamado De Mundo, né, que é considerado espúrio pela maioria dos intérpretes, não é um texto do próprio Aristóteles, mas que sugere coisas que vão exatamente nessa direção. Bom, para finalizar, então, se a gente lembrar ao final da quinta via, o Tomás diz o seguinte: ora, aquilo que não tem conhecimento não tende a um fim, a não ser dirigido por algo que conhece e que é inteligente, como a flecha pelo arqueiro. Logo, existe algo inteligente pelo qual todas as coisas naturais são ordenadas ao fim, e a isso nós chamamos Deus. Bom, isso parece ter uma relação muito próxima com o trecho do comentário do Tomás sobre o texto de Lambda 10, né, quando ele afirmou que a natureza de cada coisa é um tipo de inclinação implantada nela pelo primeiro motor imóvel que a dirige para o seu fim próprio. Né? E isso faz com que os seres naturais ajam em vista de um fim, mesmo que desconheçam esse fim, porque essa inclinação para o fim, ela é adquirida por eles a partir da primeira inteligência, que é o primeiro motor imóvel. Agora, eu tenho certa dúvida, e eu sei muito pouco a respeito do Tomás, para afirmar se ele teria defendido uma teleologia imanente, né, de modo que essa inclinação natural das coisas seria unicamente ao fim que lhes é próprio, não visando algo extrínseco, ou se Tomás teria defendido uma teleologia antropocêntrica, como Sedley, por exemplo, de modo que as coisas naturais visam ao bem humano e, em última análise, o bem divino. Eu fiquei com a impressão de que, comentando o texto do Aristóteles, o Tomás parece muito mais próximo de uma teleologia imanente, mas que em alguns momentos ele parece flertar com a ideia de uma teleologia cósmica bastante próxima ao que o Sedley sugere também em alguns momentos. Bom, o que eu tinha preparado para a exposição é isso. Eu espero que tenha ficado razoavelmente claro o que eu expus aqui. Então, eu agradeço novamente, Maurício, pelo convite e é isso da minha parte. Obrigado. Io agradeço Renan pela bellissima palestra, in primo lugar. È stata molto interessante, molto ben argumentada, muito estruturada. Como funciona o nosso seminário para aqueles que participam pela primeira vez? A partir de agora, abrimos as perguntas dos participantes. Logo, quem quer fazer uma pergunta, por gentileza, levantar a mão, aproveitando aqui. Ok, começamos com as perguntas. Professor Gilberto, quer fazer uma pergunta? Poderia colocar aí no chat a bibliografia, mais ou menos, que você usou
que eu achei interessante alguns autores, que é dentro de uma perspectiva mais moderna, né, do pensamento. Então, se você puder deixar no chat essa bibliografia, esses autores aí que você citou, eu agradeceria, tá? Tá certo, Gilberto. Eu não tenho à mão aqui Isso, o nome completo de todos os artigos, é, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou encaminhar para o Maurício essa bibliografia, se ele puder disponibilizar depois para a gente, Claro, isso, claro. então eu tá? farei isso. Eu agradeceria aí, tá? Imagina. Então, Bernardo, Eu tenho uma pergunta, mas aí a gente entra num momento mais especulativo mesmo, de pensar Aristóteles. Porque é uma coisa que sobre a qual tenho pensado recentemente, às vezes talvez nem nos textos isso fique claro. Mas quando a gente pensa na física da tradição platônica posterior, por exemplo, Plotino, né, através da leitura que ele fez do Timeu, e também o próprio ambiente do politeísmo antigo, a gente pode ser levado a falar quase que num panpsiquismo, no sentido de que, tudo bem, tem um intelecto, o intelecto plotino parece, em algumas coisas, com o primeiro motor de Aristóteles, mas se a gente for pensar aquele problema cartesiano, né? Qual que é a relação dos corpos com as almas? Como que uma alma se relaciona com o corpo? A resposta de Plotino seria que não existe corpo sem alma, né? Ou seja, toda a ordem, o Plotino vai falar isso, né? Todo o movimento dos corpos, e portanto toda a teleologia que a gente vê no mundo físico, seria explicado pelo fato de que são almas ordenando esse mundo. Isso em Plotino é explícito. E isso, ao meu ver, ele também não está inovando aqui, ele tá lendo isso em Platão, que fala em alma do mundo, né? Mas, em segundo lugar, ele está explicando filosoficamente, é, não sei, certa visão de mundo que, de algum modo, está indo no politeísmo grego, no qual existem deuses que, traduzindo para a metafísica plotiniana, são almas, né? Os deuses são almas superiores, mas tá nessa categoria ontológica, que cuidam de forças da natureza. A gente pega em Hesíodo, inclusive é isso, né? Você tem um deus para o qual foi distribuído uma parte da natureza lá como uma honra, como uma timé, né? E aí, agora, sim, Aristóteles, ele foi aluno de Platão, né? Então, em Platão, no Timeu, fala-se em alma do mundo, então, só do mundo ter uma alma, esse panpsiquismo plotiniano, ele pelo menos pode ser lido ali, pelo menos nessas passagens do Timeu, né? Queria saber como é que isso se colocaria em Aristóteles. Eu sei que essa é uma questão difícil, que não é clara, e especulativo, mas isso mesmo, tô querendo perguntar. E como que isso a gente poderia pensar uma teleologia em Aristóteles a partir dessas considerações, né? Tô indo num caminho mais complicado, mas é isso. Sim, obrigado, Bernardo. Bom, essa é uma questão que me incomoda também, Aristóteles, porque o Ross, por exemplo, ele tende a ler, porque a gente precisa falar que o Aristóteles ele fala de um primeiro motor imóvel, mas são inúmeros motores imóveis, são 55, depois ele reduz o número, se não me engano, para 47 ou 49. O Ross, por exemplo, tende a interpretar isso do modo como se esses motores imóveis, né, como se eles fossem a alma dos astros, né? Não fica bem claro se é exatamente isso que o Ross está dizendo, mas também ele não aprofunda o ponto, e eu não consegui encontrar muita bibliografia sobre esse ponto. Eu me interesso muito por saber a relação entre os motores imóveis e como eles se relacionam com o que é primeiro, né? Eu realmente não consigo, acho que, desenvolver nada muito além disso, mas eu acho que um ponto interessante é que o Aristóteles, eu acho que ele tenderia a defender que esses outros motores imóveis, eles precisam ter alguma relação de desejo e amor também pelo primeiro. Porque ele fala em um momento, não lembro agora se é no Decaelo ou em qual obra que apesar da pluralidade de motores imóveis, ou se houver mais de um, eles devem ser todos subordinados a um que é primeiro. Então, eu diria que, de certo modo, teria que haver uma relação de dependência desses outros motores imóveis em relação ao que é primeiro.
Mas, pondo isso na discussão sobre o caso das almas, assim, eu realmente não sei o que responder, eu tenho bastante dificuldade em entender isso, na verdade. Sim, com certeza. É uma questão difícil, isso aparece às vezes em uma passagem ou outra de Aristóteles e não fica bem explicitado, né? Uhum. E em Plotino também é isso, né? Ele vai. Só que aí está reconfigurando de uma forma bem diferente do que aparece em Aristóteles, né? Porque aí tudo vão ser almas, né? E aí tudo o que existe no mundo físico, a ordem no mundo físico em Plotino isso é claro, né? É, é, é dada pelas almas. Seja a alma do mundo, tem a alma do todo mesmo, que Plotino leu no Timeu, né? Mas Uhum. tem as almas individuais dos seres humanos, por exemplo, mas também dos planetas ou de outras coisas assim. Isso aí. Mas aí os neoplatônicos estão fazendo uma releitura filosófica sistemática do politeísmo antigo, né? Sim. Então, que não é o caso a preocupação de Aristóteles, né? Mas eu queria ver até onde. É isso. Mas interessante mesmo. Infelizmente, eu só consigo ir até aí, que é uma Sim. dificuldade, realmente. Então, temos uma pergunta do professor Antônio Orlando. É um prazer rever o professor Antônio. Obrigado, Maurício. Um prazer te rever também, Passou depois de muito tempo. tantos tempos, né? Tantos anos. Obrigado. Eu queria agradecer ao Renan, né, pela excelente palestra, muito, muito clara sobre um assunto tão denso, tão complexo, né? A minha pergunta é uma pergunta, assim, sobre a validade dessas questões para os dias de hoje, né? Pergunta até um pouco ingênua, assim. Não sei se vocês viram o programa Roda Viva com aquele físico Marcelo Gleiser. Então, é interessante as questões que ele coloca com informações recentes sobre a física, né, a concepção de planetas, de galáxias, tantas informações novas que a astrofísica tem hoje em dia, né? E não custa pensar se Aristóteles continua atual e pelo menos um estímulo, né? Apesar de todas as descobertas da física atual. E a minha pergunta, então, é a seguinte: essas posições do Aristóteles, que você mostrou tão bem, o Tomás retoma, né? Com toda uma interpretação, mas de qualquer maneira retoma, elas dependem, lhe parece, de uma visão muito benévola, muito positiva da natureza, da realidade, né? Uma visão de ordem, né? De mundo ordenado, né? Sendo que a gente pode ver no mundo também muita desordenação ao lado da ordenação, né? Ao lado de uma certa harmonia, a gente também pode ver acidentes, né? Por exemplo, nesse programa Roda Viva do físico Marcelo Gleiser, ele lembrou desse meteoro que atingiu a Terra 65 milhões de anos atrás e que foi responsável pela extinção dos dinossauros, né? Como a gente sabe hoje. Então, isso não tem nada de ordenado, de harmonioso, né? Aristóteles não sabia disso, nem Tomás, né? Pelo que eu sei. Mas talvez soubesse de algo comparável, né? De acidentes, catástrofes, calamidades, injustiças, para não falar das guerras, né? Que até hoje existem. Então, a minha pergunta é uma pergunta ingênua, se na antiguidade não haveria um questionamento, ou se o próprio Aristóteles ou Tomás não teriam questionado ou se dirigido aos eventuais questionamentos sobre essa leitura tão benévola da realidade como algo assim ordenado, onde você tem causas e efeitos e uma teleologia que vai sempre se completando rumo à sua realização e tudo.
se tem algum questionamento sobre isso na antiguidade, se o Aristóteles questionou ou menciona questionamentos, porque me parece que todo esse edifício conceitual dele depende um pouco de uma visão benévola, né, da realidade. Uhum. Certo. Obrigado, professor Antônio. Bom, eu acho que o Aristóteles, sobre Tomás eu realmente não saberia dizer, mas eu tenho a impressão de que o Aristóteles ele se deparava com muita falta de ordenação também, né, no mundo grego. Há quem diga, por exemplo, se não me engano, com o professor Marcos Engano, que o ilemorfismo aristotélico já é ultrapassado e não faria mais sentido a gente tentar defender esse ilemorfismo hoje em dia, né? Eu acho que o que pode talvez salvar um pouco essa visão das coisas ordenadas no Aristóteles seria pensar, retomando um pouquinho a fala do professor Bernardo da última conferência, os níveis de ser em Aristóteles, talvez, né? Pensando que há níveis de ser ou de substancialidade distintos. Então, começando pelo primeiro motor imóvel, que seria aquele ser perfeito, passando depois para as substâncias sensíveis eternas, que possuem apenas o movimento de um local para outro, até chegar no mundo sublunar, onde a gente teria as substâncias corruptíveis, sensíveis corruptíveis, né? Eu acho que ele se dava conta, ele percebia esse tipo de coisa, que as coisas aqui embaixo, assim, elas são desordenadas mesmo, mas apesar disso, há uma certa regularidade que, de modo geral, visa a um fim que é, de certo modo, comum a todas as coisas, que é um processo em direção a uma forma que, na maioria dos casos, na maioria das vezes, é sempre do mesmo modo. Eu diria que talvez algo nessa direção possa salvar um pouco o pensamento do Aristóteles, mas eu não sei realmente como é que ele lidaria com esses outros casos onde a gente percebe muito mais falta de ordenação também no caso. Eu não sei se eu consigo responder no momento algo além disso, né? Mas obrigado pela pergunta. Eu tenho muito que pensar sobre isso também. Obrigado, mas você já respondeu muito, tá ótimo. Obrigado, Renan. Obrigado. Outras perguntas, outras curiosidades. É uma boa oportunidade, falo particolarmente no caso di Laércio, Fernanda, Ivan, Jairo, que são nossos estudantes, ou de a graduação da pós. Surgiu alguma curiosidade? Eu tenho uma dúvida que gostaria de apresentar, mas fico feliz se os estudantes têm dúvidas. Parece que ficou tudo claro, então vou aproveitar. Vou aproveitar de dois elementos. O primeiro elemento é questo che acabou de apresentar Antonio. Un secondo elemento è quasi un dato biografico. Talvez sia interessante partir do dado biográfico. Quando planejei o seu seminário foi o mais difícil a ser pensado em termos de individuar a fonte a ser examinada. Por quê? Porque geralmente, no caso dos outros seminários, era mais evidente ou mais manifesto o elemento do pensamento anterior retomado por Tomás, ou porque a argumentação apresentava analogias mais fortes, ou porque a terminologia em uso era mais próxima, ou porque a referência era evidente, no sentido che era menzionata direttamente por Tomás. Ma no caso da quinta via a dificuldade foi grande. Por quê? Porque Tomás, por um lado, indica um elemento de regularidade no mundo natural. E a regularidade, por exemplo, no mundo natural è un elemento che è toccato e tematizzato, però só para dar um exemplo, mas que não se refere ao caso de Tomás, neste caso. Também no meu autor, no Agostinho, in una obra che agora sto esaminando na minha disciplina, che è o De Ordine, na qual Agostinho afirma que a regularidade que nós encontramos no mundo natural indica, ou melhor, manifesta a presença de uma ordem, e se há uma ordem, há um ordenador. Ok? Ma no caso di Agostinho, a ordem não se junta a un'idea di finalidade. Logo, a regularidade é prova de um regulador. Ok?
Então era evidente che no esame di Tommaso si stava trattando di Tommaso e das fontes di Tommaso si stava trattando di algo differente. Contudo, come giustamente você mencionou, in Aristotele há, diciamo, uma, entre aspas, ambiguidade entre esta dimensão imanente da teleologia e uma dimensão cósmica da teleologia. Logo, ao mesmo tempo, dizer que era exatamente Aristotele essa fonte poderia ser um perigo ou um problema. Ok? Acabou sendo a escolha feita por um conjunto de razões. Contudo, nos estudos críticos, nas análises dedicadas à quinta via, si menziona também a possibilità di una fonte estoica. Francamente, no meu caso, isso não me convence ao 100%. Mas, contudo, é um elemento teórico na mesa daqueles que discutem sobre as possíveis fontes da quinta via. O que você pensa dessa opção? Te parece mais aristotélica? Pode ter uma componente estoica? Ou é possível que haja uma interação entre componentes diferentes? Isto é, que seja um conjunto de influências reelaboradas. Certo, obrigado, Maurício, pela pergunta. Eu que agradeço. Quando você propôs o seminário, eu confesso que eu fiquei um pouco em dúvida também sobre onde exatamente buscar em Aristóteles isso que você propôs, né? Aí eu lembrei do texto da física e eu lembrei do capítulo 10 do livro Lambda da Metafísica sobre a ordenação de todas as coisas e também ali onde Aristóteles parece sugerir uma causalidade final nessa ordenação do todo. Mas o meu primeiro passo foi, então, buscar no comentário de Tomás do texto de Aristóteles para confirmar essas coisas. E eu, de fato, encontrei ali coisas que me chamaram a atenção de que ele possivelmente tinha Aristóteles em mente, né, na quinta via, e esse finalismo aristotélico. Um dos casos é o exemplo da flecha e do arqueiro, que ele dá comentando o texto da física. Né? Isso é muito claro, isso eu achei muito interessante. E também o comentário dele sobre o texto de Lambda 10, quando ele menciona que a natureza é algo implantada pelo primeiro motor imóvel nos seres naturais. Também parece ter uma relação muito clara com a quinta via. Então, me parece que ele tem fortemente aqui, há fortes indícios de que ele tem Aristóteles em mente, mas eu não sei dizer até que ponto há outras fontes, por exemplo, fontes estoicas em jogo aqui, porque eu sei muito pouco do que veio depois também a respeito disso. Mas eu diria que, sim, agora fico com quase certeza de que Aristóteles certamente estava no horizonte quando ele estava pensando a quinta via. Né? Eu acho que eu diria isso. Responderia. Perfetto, então confirma che foi una buona idea esta abordagem do seminário. Foi. Eu gostaria de aproveitar da observação sobre a desordem que foi colocada por Antônio, foi retomada por você. Sempre em termos de discussão filosófica e de ideias, no meu autor, que é Agostino, volto a dizer, no De Ordine è forte a riflessão agostiniana sobre o fatto che esiste una ordem che age, ordena e particolarmente torna estável, costante, o mundo in devir, podemos dizer. È interessante che in Soliloquio al libro primero, capitolo 4, Agostino insere un altro elemento che è a materia sensível, provavelmente, que parece assumir o papel do fator que pode ter uma função de desordem. Isto é, há uma ordem que estrutura e torna estável e constante o mundo em devir. Mas esta ordem age num contexto de desordem, si pode dizer. E o contexto de desordem é exatamente esse substrato material. Agora, isso gera um conjunto de elementos e de problemas teóricos muito sérios, porque a matéria é uma criatura, ok? Logo, como explicar esta criatura que de alguma forma parece resistir à ordenação? Em outras obras isso ficará diferente, mais claro. Contudo, no Soliloquio aparece esse elemento que para o leitor é um pouco problemático, se lido com um mínimo de atenção. Mas isso só para dizer como se podem conciliar a dimensão da ordem cósmica, que, por exemplo, volto a dizer no meu autor, principalmente um princípio de estabilidade e constância do mundo em devir, e a presença de formas de desordem. Ok? Perché esiste algo che è indeterminato e che di alguma forma parece resistir. Ok?
Isso geraria un conjunto di problemas, ma de onde viene questa idea di una materia che resiste a orden, essendo che non è una orden semplicemente metafisica, ma è una orden divina, con una forza superiore. Ma isso geraria un conjunto di analisi che va bene além de ordine do soliloquio. Ok? Ma isso só para aproveitar da ideia apresentada por Antônio e discutida por você. Te agradeço, Renan. Temos outras perguntas, outras curiosidades? Volto a dizer, Jairo, Laércio, Fernanda, Ivan. Meus caros, se está tudo em ordem, acho que podemos agradecer, Renan, pela belíssima apresentação, agradeço pela gentileza e pela disponibilidade, foi um prazer te ter conosco, e volto a dizer, a palestra está sendo gravada, logo será disponibilizada posteriormente no canal do NEAM. Caso você tivesse o tempo e a disponibilidade, me pode enviar a bibliografia utilizada, eu vou encaminhar para o professor Gilberto e para todos os interessados. Ma volto a agradecer pela gentileza, foi muito interessante, foi um grande prazer te ouvir. Parabéns. Obrigado, Maurício. Parabéns. Prazer foi meu. Obrigado. Parabéns, muito obrigado. Obrigado, Renan, foi muito bom. E como sempre, a gente vai disponibilizar a gravação no canal do YouTube do NEAM, da UFMG. Pausei